paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 9 de nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2018, com o tema Juízes, os altos e baixos de Israel. E quem fará a exposição desta aula será mais uma vez a nossa colega de ministério, a nossa companheira, a missionária Cláudia Saab, a autora do livro Professores Capacitados e Alunos Edificados. A missionária Cláudia, ao lado do seu querido esposo, meu amigo pastor Samir Saab, representam o bispo Samuel Ferreira e a bispa Keila Ferreira como dirigentes ali na belíssima congregação Adebras Vila Nive. Ela é bacharel em Direito, ela é bacharel em Teologia, pós-graduada em Direito e Psicopedagogia. Missionária Cláudia, falar sobre o seu currículo é uma coisa que nos enche de alegria, porque Deus te levantou e te capacitou para esta excelente obra. Então, é contigo este horário, este tempo e esse espaço. Fique à vontade para comentar mais esta preciosa lição. Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um grande prazer estar aqui novamente para falar com os irmãos sobre o foco na lição. Desta vez nós vamos estudar a lição de número 9, Juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar nosso bispo primaz, bispo Manuel Ferreira, bispo líder da nossa nação madureira, meus pastores, bispo Samuel Ferreira, bispa Keila Ferreira. Um grande abraço para vocês, meus pastores, que admiro e são os abençoadores da minha vida, da minha igreja, da minha casa, da minha família. Graças a Deus por essa oportunidade. Vamos ao foco da lição, lição de número 9. Na lição anterior, nós vimos o povo de Israel saíram do Egito, percorreram o deserto e conquistaram a terra prometida. Nós ainda estávamos no livro de Josué, que é conhecidamente um livro de conquistas. O povo de Israel, vindo do deserto, eles atravessam o Rio Jordão e vêm fazendo uma série de conquistas. O livro de Juízes, ele tem uma narrativa um pouco diferente, porque ele vem mostrando uma nação que tem altos e baixos. O livro se estende da morte de Josué até a unção de Saul como rei. Israel conquista muitas coisas, muitos povos, muitas riquezas ao longo da sua caminhada, conquista muitas nações, enfrenta muitos adversários, mas ele esquece de uma coisa imprescindível e fundamental na vida de todo aquele que serve a Deus, que é continuar falando e ensinando sobre o Deus de Israel. Deuteronômio tem uma coisa muito interessante, uma palavra muito interessante, e Deus diz que a sua palavra ela tem que ser ensinada de dia e de noite no caminho e que os pais devem transmitir aos seus filhos e a sua palavra não deve deixar de ser transmitida. As raízes daquele povo é eminentemente transmitida de pai para filho. E o que acontece aqui no livro de Juízes é que os pais deixam de transmitir seus ensinamentos. Josué, ele é um grande líder porque ele aprende aos pés de Moisés, mas ele erra porque ele não forma nenhum líder. E a liderança, ela tem que continuar. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem deixar líderes, sem deixar pessoas que aprendam, nós não podemos deixar de ensinar. Uma geração se levanta após outra geração. E se nós não formarmos líderes, professores, pastores, missionários, obreiros que venham depois de nós, a obra de Deus vai perecer. Isso aconteceu com o povo de Israel durante o livro de Juízes. Aliás, eu quero deixar aqui uma observação. Essa é uma das funções precípuas da escola bíblica dominical.
formar obreiros. A escola dominical é um ambiente onde nós formamos obreiros, onde há pregação para a salvação de almas e onde há formação do caráter cristão. Então, a escola dominical é um ambiente sério, é a escola de excelência da igreja. Então, nós precisamos hoje na escola dominical, como é o histórico da escola bíblica dominical, primar por uma escola de excelência, preparar as nossas aulas com antecedência, preparar as nossas aulas com excelência, preparar dinâmicas, preparar os nossos alunos para que eles sejam os futuros professores, para que eles sejam os futuros obreiros da igreja. Isso não aconteceu no livro de Juízes. Então, Israel, apesar de conquistar muitas coisas, acabou sofrendo por isso. Israel, historicamente, nessa época, era uma confederação. O que é isso? Eram várias tribos que tinham interesse num território, mas cada um tinha uma autonomia, cada um tinha o seu governo próprio. Teoricamente, eles deveriam ter um governo sobre eles. Que governo era esse? Era o governo divino. Mas esse governo, exatamente porque eles não transmitiam os ensinamentos, ele era só teórico, era só de boca. Nós tememos a Deus. Mas, na verdade, o seu dia a dia, ele não era um dia de temor a Deus. Eles viviam na apostasia, se prostituindo após outros deuses. O que acontecia? Eles começaram a deixar o Senhor, o versículo 12 do texto de referência diz: e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses das gentes que haviam ao redor deles. E quem é que havia ao redor dos israelitas? Haviam os amalequitas. Os amalequitas era aquela nação, foram os primeiros inimigos que Israel enfrentou quando ele saiu do Egito. Lembram lá aquele povo que Israel enfrentou e que Moisés, quando orava, Israel ganhava. E quando Moisés abaixava as suas mãos com seu cajado, Israel perdia. Então Arão e Ur se colocaram ao lado dele, cada um segurando suas mãos, até que Israel vencesse a guerra. Esse aí eram os amalequitas. Depois eles tinham os moabitas. E os moabitas, Israel viveu sob a servidão dos moabitas por 18 anos. Moabita era aquele povo que descendia da filha mais velha de Ló. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus por causa do seu pecado, o que aconteceu? A filha de Ló se deitou com ele, primeiro a mais velha, dizendo: a gente vai ficar sem descendência, vamos deitar aqui com o nosso pai, primeiro eu, de ser mais velho, e depois você. Então, dessa relação incestuosa, nasceram os moabitas. E no segundo dia, quando se deitou a mais nova, nasceram os moabitas. Esses povos eram povos terríveis, povos idólatras, e que tinham na sua essência a sensualidade e a perversão. Ora, se eles foram gerados na perversão, obviamente que uma das coisas que eles mais praticavam era isso. Então, o pecado da sensualidade, da sexualidade, da prostituição era uma coisa muito comum. Lembram-se, do rei dos Moabitas e Balaque, que contratou Balaão para profetizar e amaldiçoar o povo de Israel. Então, quando eles viram, Balaão disse que não poderia amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado, ele deu a receita: faz o seguinte, manda que as suas filhas se casem com os filhos dele. Porque assim vai haver o quê? Uma mistura. Aqui fica uma grande advertência para nós. O povo de Deus é um povo essencialmente santo. A palavra kadosh, que significa santo, que é a essência de Deus, significa separado. O povo de Deus é um povo que tem que ser separado na sua vida, na sua palavra, na sua essência. É um povo que não pode se misturar nessa essência da palavra. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livrar do mal é exatamente não viver misturado na essência, ser separado por Deus e ser separado para Deus. Tinha-se também os midianitas, que era um grupo que descendia de Midian. Midian foi um dos filhos que Abraão teve com Quetura. E depois tinha o principal deles, que eram os filisteus, que eram os descendentes de Cão, que era filho de Noé. Esse povo era um povo aguerrido, era um povo idólatra, eles adoravam muitos deuses e principalmente Deus Dagon e Astarote, que eram os deuses babilônicos.
Esse povo era um povo mau, e matou Saul e mataram Jonatas. Sansão lutou contra eles terrivelmente. E o problema desse povo é que eles não só queriam lutar contra Israel, eles queriam conquistar o território, dominar Israel e queriam governar sobre Israel. Por isso os filisteus várias vezes se levantaram contra o povo de Israel e guerrearam várias vezes. Bom, no meio da anarquia não pode ter um governo forte e um governo central. Uma coisa interessante que está escrito no livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, é que cada um fazia aquilo que achava certo. A palavra de Deus diz que não havendo sábia direção, o povo cai. Então o povo errava e Deus então, por misericórdia, levantava o juiz. Quem era o juiz? O juiz não era essa pessoa, esse líder, essa autoridade que nós conhecemos, a autoridade legal que nós conhecemos hoje. O juiz, na verdade, ele era uma espécie de líder militar e líder religioso que Deus levantava de tempos em tempos para dirimir conflitos. Conflitos em defesa das tribos, não era em defesa da nação. Até porque a nação de Israel, nesse tempo, ela não era unificada. Quem começou a unificar a nação, tornar Israel uma nação, as tribos uma coisa só, foi Saul, e se consolidou em Davi. Então, o juiz era levantado para dirimir conflitos em defesa das tribos, entre os povos que guerreavam com as tribos e entre as próprias tribos. Porque eles arrumavam problemas entre eles mesmos. Então, não temiam a Deus, não continuavam guardando os preceitos e os mandamentos. O que tinha? Confusão. Os inimigos começam a oprimir o povo de Deus. E Juízes narra um importante período de transição da história de Israel. Porque narra essa transição das conquistas, o conflito, até o momento em que Deus elege um rei para Israel. O povo só clamava a Deus quando estava em aflição. Então, os amalequitas eram os inimigos antigos, os primeiros povos de Israel, como eu falei, quando eles no meio dessa opressão, Deus levanta os juízes. O que acontece quando os juízes se levantam? Eles começam a lutar pelo povo, eles começam a estabelecer regras e começam a colocar ordem. O povo se acalma, eles começam também a exterminar a idolatria, os postes ídolos, cessa a ira de Deus. Os inimigos começam a ver que o povo tem uma liderança, o povo busca a Deus naquele momento e há uma acalmada. O juiz morre, o povo volta a servir a idolatria, o povo volta a desobedecer a Deus, os inimigos voltam a invadir Israel e tudo volta a ser como antes. Então o povo começa a ficar naquele alto e baixo, aqueles altos e baixos, e Deus se entristece com essa posição. O interessante é que, mesmo nesses altos e baixos, há sempre aquele povo, eu costumo dizer, hoje comparando, são as irmãs do círculo de oração. Há sempre aquele povo que está lá orando, aquele povo que está lá intercedendo, as colunas de Deus. E num determinado momento dessa história, surge Sansão. Eu queria destacar aqui algumas coisas. Sansão, ele vem como uma resposta de Deus à oração do povo que já estava cansado e aflito. Porque nesse tempo acontece a invasão dos filisteus. O povo de Israel está servindo sob os filisteus, a opressão dos filisteus. A mãe de Sansão, ela é estéril. Então, milagrosamente, Deus toca no seu ventre. A segunda coisa que acontece é que Deus anunciou que Sansão seria nazireu, que era um voto especial de separação. Não passaria navalha sobre a sua cabeça,
ele não beberia vinho nem bebida forte. O nazireu, ou o nazireado, era um voto que alguém fazia de ser nazireu para Deus. Mas no caso de Sansão, Sansão foi separado para Deus e foi separado por Deus. Porque quando Deus visita seu pai para dizer que a sua mãe conceberia, Deus já disse ao seu pai que ele seria nazireu e seria separado para conquistar Israel de volta, tirar das mãos dos filisteus. Então, já existia um propósito de Deus na vida de Sansão para libertar o povo de Israel. A outra coisa, quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele era dotado de uma força sobrenatural. Então é muito interessante ver que quando o Espírito de Deus vem sobre um homem, sobre uma mulher, coisas extraordinárias acontecem. O cabelo de Sansão era apenas uma simbologia. O que fazia diferença na vida de Sansão era o Espírito de Deus vir sobre a sua vida. Agora, o que culminou com a fraqueza e com a queda de Sansão? A autoconfiança, neste sentido negativo, não pode fazer parte da vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus completamente em todo o tempo. Porque Sansão, devido a essa autoconfiança, ele começou a fazer? Misturar-se com quem não devia, ter amizades que não eram saudáveis, prostituição. A Bíblia diz que ele começou a se misturar com uma prostituta que fazia parte dos filisteus. Ele não podia tocar em bebida forte, mas ele ia à festa com os seus amigos, participando de ambientes que não eram saudáveis para o povo de Deus, para o servo de Deus. Então, às vezes, nós precisamos tomar cuidado para não perder a unção de Deus, não perder a graça de Deus. Eles dizem, eu sou servo de Deus, eu sou crente, eu não faço, mas eu estar junto com quem faz não tem problema. Quem sabe é uma oportunidade. Lembram-se que eu acabei de falar sobre o kadosh, sobre ser separado? Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o adversário prepara certas coisas, certos pratos. Sansão era juiz, Sansão era nazireu, foi escolhido por Deus e para Deus, e ele não vigiou o que foi que aconteceu com ele. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos vai ser objeto da nossa colheita. A vida que Sansão escolheu levar, quando ele começou a andar pelos seus próprios passos, levou ele à derrocada. Então, que foi que ele colheu com esse comportamento? Ele foi preso numa emboscada, que ele mesmo provocou. Porque ele começou a brincar. Quando Dalila começou a conversar com ele, a perguntar qual era o segredo da força, ele começou a brincar e cada vez a brincadeira dele foi se aproximando do que era verdade. Ficou preso em cadeias de bronze. Foi obrigado a moer no cárcere. Ele era juiz, ele tinha um status, ele era respeitado pelas pessoas, pelos amigos, pelos inimigos, porque quando você é servo de Deus, quando você tem a graça de Deus sobre a sua vida, seus inimigos não gostam de você, eles se levantam contra a sua vida, mas eles têm que te respeitar. Porque ele diz, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. E Sansão perdeu o respeito. Ele perdeu o respeito. Serviu de show para os seus inimigos, porque colocaram ele no meio do círculo para ficar exposto. Depois dele ser admirado, ser um herói, um sábio, porque ele fazia aquelas perguntas, aquelas charadas para os seus amigos e seus colegas, e todo mundo ficava sem saber a resposta. Ele virou um motivo de chacota. Não suportando mais aquilo tudo que estava acontecendo, ele caiu em si. Ele chorou, ele se arrependeu. Ele então pensou, quem sabe se eu orar a Deus, se eu pedir perdão, ainda haja esperança para mim. Eu quero dizer para você que sempre há esperança para aquele que se arrepende, para aquele que clama a Deus. E todo tempo nós vemos isso aqui. E no livro de Juízes isso é uma constante. E quando Sansão clama a Deus e pede forças para que na sua morte ele se vingue dos seus inimigos, que são inimigos do povo de Israel e são inimigos de Deus, Deus lhe dá forças. E a Bíblia diz que naquela reunião, no templo de Dagon, Sansão se abraça às duas colunas centrais do templo e mata mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Infelizmente,
Por conta disso, ele morre, não deixa herdeiros e teve um triste fim. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas isso faz parte do contexto da história do livro de Juízes. Esse período de altos e baixos da história de Israel mostra a inconstância de uma vida espiritual imatura e flutuante. Isso permite a aproximação dos inimigos e nos deixa vulneráveis às nossas próprias emoções. Quando a gente vive de altos e baixos, os inimigos se aproximam e a gente fica vulnerável às nossas emoções. Mas nessa história aqui do livro dos Juízes, a gente consegue aprender que se a gente se arrepender e clamar a Deus, Deus pode escrever uma nova história. E através dessa lição, é isso que Deus nos convida a fazer. A nos arrependermos, a clamarmos para que Ele possa escrever uma nova história na nossa vida. Deus te abençoe. Que belíssima aula, amiga e missionária Cláudia Sabe. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui nesse trimestre, dando 3 lindas participações, né? Muito obrigado a você, a seu esposo, e que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Na próxima semana, retornaremos aqui para estudar a lição 10, a monarquia de Israel. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.